Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo visite agora a sua casa, o seu coração e tudo aquilo que você vai viver neste dia. Nesta manhã de quarta-feira, dia 27 de maio de 2026, eu peço que Deus derrame sobre você uma graça especial de força interior, serenidade e esperança. Que o Senhor abençoe a sua mente, para que ela não seja dominada pela ansiedade. Que Ele abençoe o seu corpo cansado, suas emoções feridas, o seu trabalho, a sua família e cada passo que você vai dar hoje. Talvez você tenha acordado cedo demais. Talvez tenha aberto os olhos e antes mesmo de colocar os pés no chão, já sentiu aquele peso no peito, aquela preocupação silenciosa, tentando roubar a sua paz logo nas primeiras horas da manhã. E enquanto muita gente ao seu redor acredita que está tudo bem, só você sabe o quanto está sendo difícil permanecer forte todos os dias. Mas eu quero que você escute isso com calma, com o coração aberto. Você não chegou até esta oração por acaso. Deus viu você acordando preocupado. Deus viu você tentando dormir ontem à noite, enquanto a mente continuava acelerada. Deus viu o medo que você não contou para ninguém. E nesta manhã, o Senhor quis trazer você até aqui para lembrar uma verdade que talvez você estivesse esquecendo. Você não está sozinho. Hoje é uma manhã de graça, uma manhã em que Deus deseja sustentar o seu coração. Talvez exista alguém ouvindo esta oração enquanto prepara o café correndo para sair ao trabalho. Talvez exista uma mãe tentando começar o dia, escondendo o próprio cansaço para não preocupar os filhos. Talvez exista alguém dentro do ônibus, olhando pela janela, pensando em dívidas, em contas atrasadas, em portas que ainda não se abriram. Talvez exista alguém ouvindo esta oração, dentro de um quarto silencioso, lutando contra pensamentos de desânimo que têm roubado suas forças aos poucos. E sabe o que é mais difícil? Muitas vezes não é apenas o problema em si, é o desgaste emocional de carregar tudo calado. É precisar sorrir quando o coração está cansado. É responder está tudo bem quando por dentro a alma está gritando por socorro. Por isso, antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas cheio de fé. Escreva aqui nos comentários: Deus está segurando minha mão hoje. Escreva como uma oração, como uma entrega, como alguém que decide começar este dia acreditando que o céu ainda está cuidando da sua vida. E enquanto você escreve, permita que esta verdade entre devagar no seu coração. A palavra de Deus para esta manhã está em Isaías capítulo 40 e versículo 10. Naclamo temas, porque eu sou contigo. Naclamo te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Olha que promessa poderosa. Deus não disse que você nunca enfrentaria batalhas. Ele não prometeu uma vida sem lágrimas, sem cansaço ou sem momentos difíceis. Mas Ele prometeu algo maior, a presença dEle no meio da luta. E talvez seja exatamente disso que você mais precisa hoje. Não apenas de uma resposta imediata, não apenas de um milagre visível. Talvez o que o seu coração mais precise nesta manhã seja sentir novamente que Deus continua perto mesmo no meio dessa fase difícil. Porque existem momentos em que a alma se cansa de esperar. Existem dias em que a pessoa continua caminhando, continua trabalhando, continua cuidando de todo mundo, mas por dentro sente que está chegando no limite. Tem gente ouvindo esta oração que dormiu tarde, porque ficou olhando o aplicativo do banco, tentando descobrir como vai pagar as contas do mês. Tem gente que acordou já com medo de uma ligação, de uma resposta médica, de uma conversa difícil no trabalho. Tem gente aqui que anda chorando escondido no banheiro para a família não perceber. Pessoas que estão carregando crises emocionais em silêncio. Pessoas que se sentem culpadas por estarem cansadas. Pessoas que amam tanto os outros que esqueceram de cuidar da própria alma. E o mais doloroso é quando parece que ninguém percebe. Mas Deus percebe. Deus viu as noites em que você chorou baixinho antes de dormir. Deus viu você segurando as lágrimas dentro do ônibus do carro ou no meio do expediente. Deus viu aquele momento em que você respirou fundo, tentando reunir forças para continuar mais um dia. E nesta manhã, Ele está dizendo: filho, filha,
eu ainda estou aqui. Talvez você não consiga enxergar agora, mas Deus continua trabalhando nos bastidores da sua vida. O silêncio não significa abandono. A demora não significa esquecimento. Existem portas que o céu já começou a mover, mesmo que seus olhos ainda não consigam ver. Enquanto preparava esta oração, eu me lembrei do testemunho da Fernanda de Goiânia. Ela tem 39 anos e trabalha como manicure. Durante meses, viveu uma fase muito difícil. O marido ficou desempregado, as contas começaram a se acumular e ela passou a ter crises de ansiedade logo pela manhã. Ela contou que acordava já com o coração acelerado, sentindo medo do futuro. Um dia antes de sair para trabalhar, encontrou uma oração como esta e decidiu parar alguns minutos para rezar. Depois ela escreveu algo muito simples, mas profundo. Os problemas não desapareceram de uma vez, mas naquela manhã eu senti que Deus não tinha me abandonado. E às vezes é assim que o Senhor começa a agir. Primeiro, Ele fortalece o coração. Primeiro, Ele sustenta a alma. Primeiro, Ele devolve a esperança que o medo tentou roubar. Porque o mesmo Deus que sustentou Fernanda continua agindo hoje. E Ele conhece exatamente aquilo que você está carregando nesta quarta-feira. Por isso agora, onde você estiver, respire fundo por alguns segundos. Não tenha pressa. Coloque a mão sobre o seu coração se puder. E apresente silenciosamente ao Senhor aquilo que mais tem pesado dentro de você neste início de dia. Talvez seja uma preocupação financeira. Talvez seja o medo de perder alguém. Talvez seja uma ferida emocional que ninguém conhece. Talvez seja apenas o cansaço de lutar há tanto tempo. Entregue isso agora a Jesus, porque nesta manhã, antes mesmo de qualquer resposta acontecer do lado de fora, Deus quer começar trazendo paz aqui dentro. E continua comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos colocar diante do Senhor as feridas escondidas da alma, os medos que ninguém vê e tudo aquilo que tem roubado sua força interior. Hoje, Jesus quer tocar exatamente a área da sua vida que mais precisa de cura. Agora continue comigo neste momento de oração. Não saia daqui com pressa. Respire fundo mais uma vez. Deixe o seu coração desacelerar um pouco diante da presença de Deus. Porque existem feridas que ninguém vê, mas que o Senhor conhece profundamente. Há pessoas ouvindo esta oração nesta manhã que já estão cansadas de fingir que está tudo bem. Pessoas que continuam sorrindo para os outros, trabalhando, cuidando da casa, resolvendo problemas, ajudando a família, mas que por dentro estão emocionalmente esgotadas. Talvez seja exatamente assim que você esteja hoje. Tem gente aqui que acordou sem vontade de levantar da cama. Tem gente que sente um aperto no peito logo cedo, sem conseguir explicar direito o motivo. Tem gente que anda tão cansada emocionalmente que até coisas pequenas começaram a parecer pesadas demais. E sabe o que muitas vezes machuca mais? É sentir que ninguém entende. Talvez você tenha tentado explicar o que sente e ouviu. Isso é falta de fé. Você precisa ser forte. Vai passar. Mas existem dores que não passam apenas porque alguém mandou você ser forte. Existem feridas silenciosas que vão se acumulando aos poucos dentro da alma. E nesta manhã, Jesus quer entrar exatamente nesse lugar escondido que você talvez esteja tentando esconder até de si mesmo. Talvez você esteja ouvindo esta oração enquanto luta contra pensamentos acelerados que não param nunca. Talvez sua mente esteja cansada de imaginar cenários ruins, de antecipar problemas, de sentir medo do futuro. E à noite, quando tudo fica em silêncio, a sua cabeça continua trabalhando sem descanso. Tem gente aqui que está carregando culpa. Pessoas que olham para trás e pensam, eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter percebido antes. Eu falhei. Tem gente que está cansada de ser forte para todo mundo. Pessoas que ajudam todos ao redor, mas não tem ninguém para abraçá-las quando desabam. E talvez exista alguém ouvindo isso agora com lágrimas nos olhos, porque faz muito tempo que não sente paz de verdade. Mas escute com atenção, meu irmão, minha irmã. Jesus não sente medo das suas feridas. Ele não se afasta da sua dor. Pelo contrário, Cristo sempre se aproximou justamente daqueles que estavam cansados, machucados e sem forças.
E isso me faz lembrar do Evangelho em que os discípulos estavam no barco em meio à tempestade. O vento era forte, as ondas batiam contra a embarcação e eles acreditavam que tudo iria acabar ali. O medo tomou conta do coração deles. E enquanto tudo parecia fora de controle, Jesus estava no barco. Talvez naquele momento os discípulos tenham pensado: por que o Senhor está em silêncio? Por que ele não faz alguma coisa? Mas bastou uma palavra de Jesus para que o vento se acalmasse. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Talvez a tempestade ainda exista ao seu redor. Talvez o problema ainda não tenha desaparecido. Mas Jesus continua dentro do barco da sua vida. E nesta manhã, Ele está dizendo: não tenha medo. Eu continuo com você. Por isso agora eu quero te convidar a fazer deste momento uma verdadeira entrega espiritual. Se puder, feche os seus olhos por alguns instantes. Coloque novamente a mão sobre o seu coração. Respire devagar e apresente a Jesus aquilo que mais está machucando você por dentro. Talvez seja ansiedade, talvez seja uma tristeza profunda que você não consegue explicar. Talvez seja o medo de perder alguém. Talvez seja uma crise dentro da família. Talvez seja o cansaço emocional de lutar sozinho há tanto tempo. Não esconda isso de Deus. Pai amado, nesta manhã, eu te agradeço pela vida desta pessoa que permanece em oração agora. Obrigado porque, apesar das lutas, ela continua buscando a tua presença. Obrigado porque o Senhor sustentou esta vida até aqui mesmo, nos dias em que ela pensou que não conseguiria continuar. Senhor, nós te entregamos este novo dia. Entregamos cada compromisso, cada decisão, cada encontro, cada preocupação e tudo aquilo que ainda nem sabemos como enfrentar. Vai à nossa frente nesta quarta-feira. Guia os nossos passos e não permita que o medo controle o nosso coração. E também te pedimos perdão, Pai. Perdão pelas vezes em que deixamos a ansiedade falar mais alto do que a confiança. Perdão pelos pensamentos negativos, pelas palavras duras, pelo desânimo e pelas vezes em que tentamos carregar tudo sozinhos sem confiar verdadeiramente em Ti. Lava a nossa alma com a Tua misericórdia. Jesus, toca agora as emoções desta pessoa que me escuta. Toca a mente cansada, o coração ferido, os pensamentos acelerados, as memórias dolorosas e tudo aquilo que está roubando a paz dela. Existem pessoas ouvindo esta oração que estão emocionalmente no limite. Pessoas que já não sabem mais como explicar o vazio que sentem. Senhor, entra agora nesses lugares escondidos da alma. Acalma a ansiedade, silencia o medo, tira o peso da culpa. Diminui essa angústia constante, arranca essa sensação de abandono. Abraça quem está cansado de lutar. Que esta pessoa sinta agora uma paz que não vem do mundo, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que nasce da certeza de que Deus continua presente. Pai, visita também as famílias nesta manhã. Existem casas carregadas de tensão, silêncio, discussões e preocupações financeiras. Existem casamentos cansados, pais preocupados com os filhos, mães emocionalmente sobrecarregadas, pessoas que estão vivendo dentro da mesma casa, mas se sentindo profundamente sozinhas. Derrama o teu amor sobre cada lar. Onde existe frieza, traz reconciliação. Onde existe mágoa, traz cura. Onde existe distância, aproxima novamente os corações. E eu te peço também pelo trabalho e pelas finanças desta pessoa. Senhor, Tu conheces as contas que estão vencendo, os boletos acumulados, o medo do desemprego, o peso de sustentar uma casa inteira. Existem pessoas aqui que estão trabalhando exaustas e ainda assim vivendo preocupadas, sem saber se o dinheiro vai ser suficiente. Pai, abre portas. Abençoa entrevistas, contratos, vendas, oportunidades e caminhos profissionais. Dá sabedoria para administrar aquilo que existe hoje e esperança para continuar acreditando que dias melhores virão. Enquanto preparava esta oração, eu me lembrei do testemunho do Carlos de Belo Horizonte.
Ele trabalha como motorista de aplicativo e passou meses enfrentando crises de ansiedade depois de acumular dívidas e problemas familiares. Ele contou que saía para trabalhar já com o coração acelerado, imaginando que algo ruim iria acontecer. Um dia antes de começar as corridas, ele ouviu uma oração da manhã como esta e depois escreveu: "Os problemas não desapareceram naquele dia, mas pela primeira vez em muito tempo eu senti força para continuar." E às vezes, esse é o primeiro milagre que Deus realiza, devolver forças para uma alma que estava quase desistindo. Talvez seja isso que o Senhor esteja fazendo agora dentro de você. Por isso, continue comigo até o final desta oração, porque na próxima parte nós vamos colocar completamente esta quarta-feira nas mãos de Deus e fazer uma poderosa oração de proteção, livramento e consagração da sua casa, da sua família e do seu futuro. E eu creio que algo muito profundo ainda vai acontecer no seu coração nesta manhã. E agora, meu irmão, minha irmã, nós vamos entregar completamente este dia nas mãos de Deus. Talvez você ainda não saiba como algumas situações vão se resolver. Talvez existam perguntas sem resposta dentro do seu coração. Mas existe algo que você precisa lembrar nesta manhã: o Senhor já está caminhando à sua frente. Deus já está no lugar onde você ainda vai chegar hoje. Ele já conhece a conversa que você terá. Já conhece a porta que vai se abrir ou aquela que ainda precisará esperar. Já conhece a luta que ninguém imagina. E mesmo assim ele continua dizendo: "Não temas, porque eu sou contigo." Por isso agora, com calma, continue respirando profundamente. Permita que esta presença de Deus envolva o seu coração, porque talvez os problemas ainda não tenham desaparecido, mas algo dentro de você já começou a mudar. Pai amado, nós consagramos completamente esta quarta-feira nas tuas mãos. Consagramos o nosso trabalho, nossos caminhos, nossas decisões, nossos encontros, nossas preocupações e tudo aquilo que ainda estamos tentando controlar sozinhos. Vai à nossa frente, Senhor. Quando os nossos pensamentos quiserem correr para o medo, segura a nossa mente na tua paz. Quando o desânimo tentar voltar, lembra-nos que o Senhor continua sustentando cada passo da nossa caminhada. E quando sentirmos vontade de desistir, dá-nos forças para continuar apenas mais um dia. Pai, coloca tuas mãos sobre esta casa agora. Abençoa este lar, abençoa os quartos, abençoa a mesa desta família, abençoa aqueles que vão sair para trabalhar, abençoa quem está desempregado, abençoa quem está no hospital, abençoa quem acordou sem forças emocionais para enfrentar o dia. Que nenhuma tragédia, nenhum acidente, nenhuma notícia ruim e nenhuma armadilha espiritual prevaleça sobre esta família. Senhor Jesus, cobre esta casa com teu precioso sangue. Que os teus anjos permaneçam ao redor desta família durante todo este dia. Guarda a mente desta pessoa contra pensamentos destrutivos. Guarda o coração contra a angústia. Guarda os caminhos contra todo o mal invisível. Existem pessoas ouvindo esta oração que têm vivido dias espiritualmente pesados. Pessoas que sentem um ambiente carregado dentro de casa. Pessoas que têm dormido inquietas, acordado cansadas, vivido emocionalmente pressionadas. Pai, traz luz para onde existe escuridão. Traz paz para onde existe medo. Traz descanso para onde existe sofrimento. E agora, em nome de Jesus, nós levantamos uma declaração de fé sobre esta manhã. Em nome de Jesus, eu declaro que toda angústia perde força agora. Eu declaro que toda opressão emocional começa a sair deste coração. Eu declaro que Deus está restaurando forças onde existia cansaço. Eu declaro que portas certas vão se abrir no tempo de Deus. Eu declaro que esta casa será protegida. Eu declaro que esta família não está abandonada. Eu declaro que haverá sustento, direção e livramento. Eu declaro que aquilo que parecia impossível será tocado pela graça de Deus. E acima de todo medo eu declaro paz. A paz que o mundo não consegue dar. A paz que permanece mesmo no meio da luta. A paz de saber que Deus continua cuidando de tudo. Talvez alguém esteja ouvindo isso agora, com o coração apertado, pensando: será que Deus ainda se lembra de mim? E nesta manhã, o Senhor responde: filho, filha,
eu nunca perdi você de vista. Deus viu suas lágrimas silenciosas. Deus viu as noites em que você pensou que não suportaria mais. Deus viu o esforço que ninguém reconheceu. E mesmo quando tudo parecia parado, o céu continuava trabalhando em silêncio sobre a sua vida. Por isso, não entregue sua esperança ao medo. Você ainda vai viver dias que farão sentido de toda essa dor. Você ainda vai olhar para trás e perceber que Deus estava sustentando você até nos momentos em que sua fé ficou fraca. E talvez o maior milagre desta manhã não seja uma mudança imediata ao seu redor. Talvez seja a paz que Deus está colocando agora dentro do seu coração. Então desacelere mais uma vez, respire fundo e apenas permaneça alguns segundos na presença do Senhor. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus conhece o seu nome e Ele permanecerá com você ao longo deste dia. Agora, juntos como irmãos na fé, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, cobre esta casa com o teu manto. Intercede por esta família, protege este coração cansado e conduz cada um de nós para mais perto do teu Filho Jesus. E agora, meu irmão e minha irmã, eu quero deixar uma última palavra no seu coração antes de terminarmos esta oração. Talvez o problema ainda exista quando este vídeo terminar. Talvez algumas respostas ainda demorem um pouco, mas você não vai enfrentar este dia sozinho. Deus irá com você para o trabalho. Deus irá com você para aquela consulta. Deus irá com você para dentro dessa luta que ninguém entende. E aquilo que hoje parece pesado demais será sustentado pelas mãos do Senhor. Receba esta bênção sobre a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua manhã. Que o Senhor fortaleça a sua mente. Que o Senhor cure seu coração. Que o Senhor abra caminhos diante dos seus passos. Que o Senhor proteja sua casa, sua família e tudo aquilo que é precioso para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração trouxe paz ao seu coração nesta manhã, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa sentir que Deus ainda cuida dela. Talvez exista uma pessoa esperando exatamente esta palavra para encontrar forças e continuar. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: eu entrego este dia nas mãos de Deus. Escreva com fé, porque aquilo que é colocado nas mãos do Senhor jamais fica sem cuidado. Que Deus abençoe profundamente a sua quarta-feira.